E aí, galera, tudo bem? A aula de hoje, né, vai ser sobre função definida por várias sentenças. A função definida por várias sentenças, ela é aplicada em situações onde nós temos várias modificações no gráfico, por exemplo. A gente tem várias situações distintas no mesmo problema, numa mesma circunstância. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do imposto de renda, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, provavelmente sim, né? O imposto de renda é um imposto federal, né? Ele é pago ao governo federal. E o imposto de renda, ele é um tributo sobre o rendimento. Então, você vai estar pagando um imposto sobre a sua renda mensal, tá? Então, todo brasileiro, né, que trabalha no mercado formal, ele precisa fazer o pagamento desse imposto, deste tributo para o governo federal, e este valor deste imposto, ele é retomado, né, para a sociedade por meio de educação, né, principalmente educação, né? Porque a verba de educação dos institutos federais, até do município também, né? Ele é oriundo do governo federal. Então, é um imposto necessário, né, para investimentos para a própria população. Então, existe uma regra que a Receita Federal aplica para esses impostos, e essa regra, ela atende uma função definida por mais de uma sentença. Por quê? Porque a gente não vai ter uma função apenas. Essa função, ela vai estar variando de acordo com o salário, de acordo com o rendimento das pessoas, né, do trabalhador. Se o trabalhador ele tem uma renda menor, ele tem uma renda, digamos, aqui nesse caso, né, eu estou apresentando para vocês dados de 2015. Óbvio que esses valores vão mudando, né? Eles vão atualizando. Mas o rendimento mensal nessa situação aqui, para uma situação do rendimento de até R$ 1.903,98, o trabalhador não paga imposto, ou seja, a alíquota em porcentagem é igual a zero. Significa que o trabalhador ele vai ser isento do pagamento do imposto de renda. Eu vou falar, caiu no negócio do leão, né? Eu esqueci o nome agora, a expressão do leão. Enfim. Então, qual é a parcela a deduzir? Não vai deduzir nada, porque não tem imposto, né? Vai ser tudo zero. O que é essa parcela a deduzir em reais? A parcela a deduzir é um valor que ele já pagou de imposto mensal. Porque o imposto de renda, ele é dividido, né, no salário mensal. Vamos supor que eu tenha que pagar R$ 2.000 de imposto para o governo. Esses R$ 2.000 eu não vou pagar de vez. Ele pega um valor, vai cobrando esse valor mensal para mim. Vamos supor que ele cobre R$ 100 mensais. No final do ano, ele me cobrou 1.000. Vamos supor que ele me cobre R$ 100 mensais, ele me cobrou R$ 1.200. Só que eu deveria ter pagado R$ 2.000. Então, como eu não paguei o valor todo, que era os R$ 2.000, eu vou pegar os 2.000, subtrair do valor que eu tenho a deduzir, que é o que eu já paguei, 1.200, e o que restar, que é os R$ 800, é o valor que eu precisarei pagar de imposto de renda, tá? Então, eu vou colocar um outro exemplo aqui, vou mostrar para vocês. Mas o que acontece? O valor do rendimento mensal, ele vai ser um domínio. É o meu domínio, tá? Qual é a minha imagem? A minha imagem é o valor do imposto de renda. O imposto de renda vai ser o valor de Y, vai ser a minha imagem, tá? E a minha imagem vai estar em função de quê? Do meu domínio X. Quem é meu domínio X? O valor do meu rendimento. Então, o imposto que eu vou pagar, ou seja, a minha imagem, o meu Y, o meu IR,
né? Ele vai ser em função do meu rendimento mensal. Se eu tiver um rendimento mensal de até R$ 1.903,98, eu não pago nada. Eu vou ser isenta. Nada mais justo, né? Que uma pessoa que tem um salário básico, né? Um salário necessário para a sua sustentabilidade, seja isenta de imposto de renda, tá? Então, é considerado este valor aqui necessidades especiais, né? Necessidades básicas do ser humano. Saúde, educação, transporte, alimentação, lazer, tá? Então, a partir do momento que a pessoa vai aumentando a sua renda, ela, consequentemente, vai aumentar a sua alíquota de impostos, né? Então, as pessoas que têm um salário maior, elas vão contribuir, né, de uma forma mais abrangente à sociedade para essas despesas, né, que o governo federal tem, principalmente com saúde, educação e infraestrutura, tá? Então, nós temos aqui, na primeira situação, eu vou chamar aqui de... Ai, cadê o bichinho? Esse negócio, eu me perco. Vou até mudar de cor aqui para poder não bagunçar muito. Então, o que acontece? Quando eu tenho aqui domínios entre... Aqui meu X, ó. Meu X está entre esses dois intervalos, ó. De 1903,98, né? Até 2.826,65. O meu X estando entre esses dois valores, neste intervalo, tá? Então, aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ai, meu Deus. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria intervalos, aqueles intervalos que a gente estudou, né, nas primeiras unidades. Nós temos aqui essa tabela. Então, a primeira situação, eu posso representar em forma de intervalo. Eu vou colocar aqui um intervalo para cada... Eu vou colocar uma linha só, tá? Eu tenho aqui uma linha, tá? Essa linha aqui vai representar meu domínio X. Tá? Então, o que que acontece? Vou começar do zero, tá? A pessoa pode não receber nada, começa do zero. E aí, eu vou ter aqui o primeiro valor, 1.903,98. Um segundo valor, 2.826,65. Terceiro valor, 3.751,5, né? Aí eu vou continuar na linha de baixo, tá? Aí a gente tem de 3.000 até 4.664,68 e acima de 4.664,68. Então, aqui, esse valor de X aqui é o meu domínio, tá? Meu domínio da função, é meu X. E aí eu vou ter a imagem Y. E eu vou ter uma função f de x aqui que vai me dar esse valor dessa imagem. Essa função ela vai variar em cada situação. Eu tenho aqui a situação 1, a situação 2, a situação 3, situação 4 e situação 5, tá? Primeira situação, vou colocar aqui de verde. A pessoa ela é isenta quando ela recebe valores inferiores a este. Então, valores de 0 até aqui, nós temos uma isenção. Se ela tem uma isenção, significa o quê? Que a minha função f de x é igual a 0. Qualquer valor que ela receber de salário, ela vai ter um valor de imposto igual a 0. Tá? Beleza. Agora, ela recebeu Aí, no caso aqui, ó, gente, é uma bolinha fechada, tá? Bolinha fechada, porque até igual a este valor, ela não paga. Aí ela recebeu lá 1.903,99. Aí ela cai no segundo caso. Qual é o segundo caso? Segundo caso. Segundo caso é um intervalo aqui, ó. Só que aí é bolinha aberta no 1903,98, nesse segundo caso, tá? E vem até aqui, bolinha fechada.
Até este valor aqui, ela vai pagar um imposto que vai ser de 7,5% na alíquota. Então, a gente vai ter que uma função f de x igual a 7,5%, que significa 0,075, né? 7,5% é 75, ou 7,5 dividido por 100. 7,5 dividido por 100 é 0,075. A gente desloca mais dois números depois da vírgula. Então, a gente já tinha um número depois da vírgula. Olha a musiquinha boa. A gente coloca mais dois, né? Então, temos aqui, ó, três números depois da vírgula. E a gente vai multiplicar por x. X é quem? O rendimento. Então, é 75% do rendimento. Só que eu já vou ter pagado, né, um imposto de R$ 142,80. Isso foi parcelado em 12 meses. Eu fui pagando um pouquinho todo mês, tal, né? No meu salário, eles descontam lá. E eu descontei esse valor aqui. Então, eu já paguei esse valor. Então, eu vou pagar os 7,5% do meu salário, do meu rendimento, menos o que eu já paguei. O que eu paguei foi isso. Então, essa é a função deste trecho 2 aqui, tá? A gente vai ter um trecho 3. Qual é a função do meu trecho 3? Meu trecho 3 é esse intervalo aqui. Qualquer valor de x que esteja contido aqui dentro desse intervalo. É meu ponto 3. Esse meu eixo 3 vai ser uma alíquota de 15%. Eu vou fazer aqui embaixo. Tá? O que é uma alíquota de 15%? Ó, f de x igual 0,15 vezes x menos a parcela a deduzir, que é de 354,80. Beleza? Agora a gente vai ter um outro trecho, que é o trecho 4. O trecho 4 vai deste valor até 4.664,68. Então, nós vamos ter aqui o trecho 4. O trecho 4 vai seguir uma função com 22,5%. 22,5%. Então, vai dar... Ai, minha mão tá doendo, eu escrevo muito forte. Mesmo que é com essa caneta. Então, eu tenho aqui 0,225, né? Aqui representa 22% vezes X do salário do rendimento, menos o valor que eu já paguei de alíquota mensal, R$ 636,13. Que eu também paguei lá parcelado, né? Todo mês eu descontou lá uns quebradinhos no meu salário, 60, 70 conto. E aí, no final do ano, eu já tinha pagado esse valor de imposto. E o que eu vou pagar, né, é o restante, o que faltou. Se eu já tiver pagado um valor superior ao que eu deveria, aí eu sou restituída. Chama-se restituição de imposto de renda. Ao invés de eu pagar para a Receita me paga. Então, pessoas que têm um salário mais baixo, elas vão ser restituídas. E aqui, nós vamos ter aqui esse trecho, que é o trecho 5. Trecho 5 é para domínio acima de 4.664,68, né? Valores de X maiores que isso, tá? Então, meu domínio é esse. E a minha função a minha função 5 vai ser f de x igual, aí vai ser essa porcentagem, ó, 27,5%. Gente, tá dando para entender, né? Porque tá um pouco bagunçadinho, mas qualquer coisa, dá uma pausa, volta no vídeo. Vou acompanhando pelas cores, tá? Que eu coloquei por cores para vocês poderem diferenciar. Então, o que aconteceu aqui? Vai ser 0,275 vezes o salário, menos o que eu já paguei de imposto anual. Então, é essa a regra. Beleza? Pronto. Então, a gente consegue definir vários gráficos distintos a depender do valor de X. Tranquilo? Então, retomando aqui, tá? A gente tem um exemplo.
Se a pessoa recebeu aqui, por exemplo, R$ 1.500, R$ 1.500, ela vai ter pagado quanto de imposto? Ó, muito escuro azul, né? Vou botar aqui de verde. Ela recebeu aqui, ó, R$ 1.500. Ela não vai pagar nada, gente. Porque o X é menor que meu X1. Aqui, ó. Vou chamar aqui de X1. Entendeu? Então, os valores são inferiores. Não pago nada. Agora, R$ 2.500 tá onde aqui? Qual é o imposto que eu vou pagar R$ 2.500? R$ 2.500 tá aqui, ó. Entre este intervalo. Então, eu vou pagar uma alíquota de 7,5%. Então, vai ser 2.500 vezes o 7,5%, né? Que vai dar 7,5 dividido por 100 vezes 2.500, vai dar 187,50. Só que eu já paguei 142,80. Então, eu subtraio do que eu já paguei. Então, faltou eu pagar R$ 44,70 de imposto de renda. Beleza? No caso de um salário de 4.000, 4.000, vamos ver em que caso ele enquadra. Enquadra nessa situação, ó, R$ 4.000. Então, o imposto é de 22,5 e eu vou pagar eu vou ter uma dedução de 636,13. Então, nós temos aqui 22,5% de 4.000 dá R$ 900. 900 menos o que eu já paguei, resta pagar este valor aqui. Beleza? Então, vamos treinar aqui para casa. Vocês vão fazer. E vão me enviar, tá? Aqui, ó. Enviar. Quem não me enviar, né? Eu vou estar analisando aqui que não participou da aula, tá? Então, eu vou colocar aqui essa questão aqui de envio como um ponto de participação, tá? Esses envios que eu vou estar fazendo durante as aulas assíncronas. Então, o que acontece? Eu quero que vocês façam qual é o imposto de renda para um salário X, um rendimento igual a R$ 3.000, letra A. E a letra B, eu quero que vocês calculem imposto de renda para um salário igual a R$ 6.000. Beleza? Primeira atividade. Ó, atividade Atividade 1 desta aula. Nós temos aqui os gráficos, né, para cada situação. Aqui a gente vai analisar que eu tenho aqui uma função f de x e nós vamos ter aqui duas condições. Essas duas condições vai me dar domínios diferentes. Em um primeiro domínio, eu vou ter uma regra de função. No segundo domínio, eu vou ter uma segunda regra. Então, aqui nessa figura 1, representa a primeira regra. A primeira regra diz o seguinte: se para f de x vai ser igual a 1, se x menor que zero. O que significa x menor que zero? Valores de x negativos do lado esquerdo do zero. Então, para valores de x menores que zero, nós vamos ter uma imagem. Então, aqui o x é o meu domínio. Nós vamos ter uma imagem. Esta imagem vai ser igual a 1, sempre, independente do valor de x. Então, independente do valor de x, a imagem vai ser 1. Ou seja, que é uma função constante. Beleza? Figura 2. Na figura 2, a gente tem uma outra função. Que função é essa? F de x igual x mais 1. X mais 1, então, se eu pegar 1, vai ser 2. Se eu pegar 2, vai ser 3. Se eu pegar o 3, vai ser o 4, né? Se o meu domínio for 10, a minha imagem vai ser 11. Se eu pegar o domínio, soma 1. Não é isso, é uma função. Então, aqui é meu y, ó. Meu y é igual a isso. Ou seja, minha imagem, né?
Aqui é meu domínio. Aí eu vou ter aqui uma imagem. Pego meu domínio, somo 1, da minha imagem é meu y. Beleza. Então, aqui, ó, peguei aqui o meu número 1, vou ter aqui o 2. Peguei aqui o meu 2, vou ter aqui o 3. E assim por diante, tá? E aí, o que acontece? Eu vou ter essa regra para valores maiores que 0. Por isso aqui está tracejado. Aqui está tracejado por quê? Porque não inclui o lado direito, nesse primeiro caso. E nesse segundo caso, não inclui o lado esquerdo, só inclui o direito. Por quê? Porque neste exemplo, o lado esquerdo do 0 vai representar o primeiro caso. E o lado direito do 0 vai representar o segundo caso. Então, esse primeiro caso, eu tenho a função f de x igual a 1. E nesse lado de cá, eu vou ter a função f de x igual x mais 1. E como é que eu vou saber os trechos? Analisando qual é o domínio. Então, eu tenho aqui, ó, domínio positivo. A minha função é uma função crescente igual a x mais 1. Domínio negativo. O domínio negativo, ó, domínio negativo, ou seja, valores de x menores que 0, eu vou ter uma função constante, f de x igual a 1. Beleza? Então, é isto, tá? Eu vou cobrar uma questão assim para vocês, né, na avaliação, para vocês analisarem assim esses exemplos, né? Um exemplo dessa forma assim, tá? Teórica, de interpretação do texto que está dizendo, tá? Uma questão dessa, vou te dar duas condições e pedir para vocês fazerem um gráfico, tá? De uma função de várias sentenças. Aqui é um outro exemplo. Neste exemplo, eu vou ter 3 gráficos diferentes. Figura 1, figura 2 e figura 3. Vão ter 3 funções diferentes. Aqui é a função f de x igual a 1 menos x. Aqui é a função f de x igual a 2. E aqui é a função f de x igual a 4 menos x. O que vai estar variando? O meu domínio. Para os meus valores de x menores iguais a 1, ou seja, os valores aqui negativos, eu vou ter o primeiro caso. Esse primeiro caso. Então, ela vai ser uma função decrescente. Por que ela é decrescente? Porque a função, se você analisar é o primeiro, segundo e terceiro. É o primeiro, segundo e terceiro. Vamos analisar o primeiro caso. Eu tenho aqui num primeiro caso, e vou chamar de y, tá? F de x, mas eu sei que é y. Y é igual a 1 menos x. Aqui a gente pode analisar que se eu zerar o y, eu encontro o x. Então, 0 é igual a 1 menos x. Passando o x para a direita, eu tenho que x é igual a 1. Então, essa é a minha raiz. Qual é a minha raiz? 1. Então, ela vai cortar no 1. Onde é que ela corta y? Ela corta y no b. Quem é meu b? B é 1. E meu b é 1. Então, eu corto y no 1. Então, eu passo aqui a minha reta. Só que a condição aqui é para x menor que 1. Então, a reta só vem até 1. Não pode passar, tá? Não pode vir aqui, ó. Desses valores que estão tracejados aqui, não vão poder entrar. Por quê? Porque eles são maiores que 1. Então, minha reta só vai ser neste trechinho aqui. Aqui vai para o infinito, ó. Para esse lado aqui, ela vai para o infinito. Aqui ela para no 1. Com bolinha fechada. Porque aqui é um sinal de menor ou igual. Beleza? Beleza. Então, aqui eu consigo identificar, ó, que aqui é meu B e aqui é meu A. Aqui é meu A, menos 1. Se ela é menos 1, a função é decrescente. Tranquilo? Tranquilo. Beleza.
Agora vamos analisar a segunda questão. Segunda questão, o meu x, a segunda função, o meu x está variando entre 1 e 2. Aqui é um sinal de menor e aqui é um menor igual. Então, não entra o 1. O 1 entrou em cima. No primeiro caso, fechado. Nesse caso, a bolinha aberta no 1. Lembra que eu falei que não pode ter a regrinha de função. Não pode ter um domínio com duas imagens diferentes. Se existir isso, não é função. E em relação ao gráfico, né? Revisando aqui, se eu tiver aqui uma reta assim, não é função. Por quê? Porque aqui vai ter, para um mesmo ponto, teria várias imagens. Então, não é a função de x e y, né? Seria aqui uma função inversa, que a gente vai estudar lá mais na frente. Se fosse um gráfico assim, assim seria a função. Agora, se fosse um gráfico assim, não seria função, porque teria dois pontos aqui com dois pontos do domínio com imagens distintas, então não é função. Tá? Revisãozinha rápida aqui. Vou até apagar para não fazer bagunça. Então, o que que acontece? Isso aqui é importante, tá? Isso que eu acabei de falar, a definição do que é função e o que não é função. Vocês já estudaram isso, né? Na introdução, no início de função. Beleza. Segundo caso, é uma função constante nesse trecho de 1 até 2. É o meu domínio de 1 até 2. A minha função é constante até aqui. Aqui é aberto e aqui é fechado. Beleza? Agora, para valores acima de 2, aberto, ó, para valores aberto acima de 2, ela vai seguir essa lei de função, terceira lei da função. Como é que vai ser o gráfico dessa terceira lei? Vamos analisar. F de x igual 4 menos x. B igual a 4, A igual a menos 1. E se eu fizer aqui igual a zero, a raiz, né? 0 é igual a 4 menos x, x igual a 4. Então, nós temos aqui a minha raiz. A minha raiz é onde ela corta no ponto x, 4. E no ponto y, ela corta em b, também é 4. Então, ela vai cortar aqui no b, que é 4. Porém, ela não vai chegar lá. Por que ela não vai chegar lá? Aqui vai ser só tracejado, ó. Porque a gente só conta a partir do 2. Ó, x maior que 2. Então, não conta esse trecho aqui. Então, a gente vai ter que este trecho vai ser a função 1, vai juntar com esse trecho, que é a função 2, e vai descer, que é a função 3. Beleza? Tranquilo. Então, nós temos aqui o módulo de um número real. O que é o módulo de um número real? O módulo, a gente já sabe que é um valor absoluto de x. O valor absoluto de x, ele é representado por essas duas barrinhas, que representam o módulo. Então, eu tenho o módulo de x, né? O número nunca vai ser negativo, tá? Um módulo nunca vai ser negativo. Então, o módulo de x, ele vai ser x, se x maior que zero. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó. Para 1, o módulo de 1 é 1. Para 2, o módulo de 2 é 2. Para 3, o módulo de 3 é 3, e assim por diante. E se x for menor que zero, ou seja, se x for números negativos, eu vou ter menos x. Ou seja, eu pego os valores de x e multiplico por menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 2 vezes menos 1 dá 2, e menos 3 vezes menos 1 dá 3. O que acontece nesse caso? A gente vai ter valores... nós vamos ter valores de imagem igual. Vou representar para vocês isso aqui em forma de conjunto, tá? Em forma de conjunto, o que a gente pode analisar? Eu tenho valores aqui, ó. Módulos de x. Tá?
Vou dizer aqui que x pertence aos inteiros, tal que x está entre 1 e 5, tá? Então, essa aqui é a minha regrinha para fazer meu desenho, tá? Minha função f de x é igual a módulo de x. Como é que eu vou representar isso aqui? Eu vou fazer mais bonitinho para vocês aqui. Nós vamos ter aqui, ó, f de x igual a módulo de x. Vamos botar módulo de x mesmo. E aí, aqui a gente tem para x pertencente aos inteiros. Inteiros não. X é inteiros. X pertencente aos inteiros, são os positivos e negativos. Tal que x está entre menos 4 e 4. Vamos ver. Então, aqui é o meu x, aqui é o meu y. Eu tenho aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Qual é? Isso é o meu domínio. Qual é a minha imagem? Vamos ver. Minha imagem é fazer o módulo. Então, essa aqui é a minha função, ó. Peguei esses números, joguei na caixinha, domínio, saiu esses. Vamos lá. Peguei o menos 4. Menos 4, joguei na caixinha da função. Saiu que número? Módulo de menos 4. Ó. X e Y. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Qual é o módulo de menos 4? A gente vai lá na regrinha e vê, ó. Se x for menor ou igual a... Se x for menor que zero, vai ser menos x. Então, a lei da função é menos x. Vamos lá. Eu tenho menos 4. O que é menos x? O que é menos x? Pegar o valor de x e fazer uma explicação com menos, ou seja, multiplicando por menos 1. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. Mesma coisa com os outros, né? Então, a mesma coisa pegar aqui e multiplicar por menos 1. Menos 3 sai mais 3, menos 2 sai mais 2 e menos 1 sai mais 1. Então, aqui nós vamos ter menos 4 com mais 4, menos 3 com mais 3, menos 2 com mais 2 e menos 1 com mais 1. Módulo de zero é o próprio zero, a gente não bota sinal, né? Então, aqui nós vamos ter essas ligaçõezinhas aqui. Beleza? Agora vamos fazer agora a segunda função, a segunda regra. A segunda regra eu vou botar de verde, tá? Aqui é para a primeira regra, ó. Vou botar aqui, ó. Módulo de x é igual. Aí você vai... Essa regra você tem que saber, tá? Ela é igual ao quê? X se x tal coisa. Aqui é x maior ou igual a zero. E menos x se x menor que zero. Então, a gente fez esse caso aqui dos negativos. Agora vamos fazer o caso dos positivos. Se for os positivos, se ele já for positivo, vai sair ele mesmo. Então, vamos lá. Positivo. Menos 1. Menos 1, sai o próprio 1. Né? Menos 2, sai o próprio 2. Menos 3, sai o próprio 3. E menos 4, sai o próprio 4. Isso é a função modular. A gente pode ter valores aqui, ó, que vai ter vai ter um valor da imagem, que vai ter 2 correspondentes no domínio.
tanto o menos 4 quanto o 4, né? Vai ter uma imagem igual a 4, porque a gente está jogando a caixinha do módulo, o valor vai ser sempre positivo. Então, quem é a minha imagem? Minha imagem vai ser, para esta questão, né? Y pertence aos naturais, não é aos inteiros, porque ele não entra os números negativos, a gente não vai ter imagem negativa, não é aos inteiros, tá? Então, Y pertence aos naturais, tal que, nesse caso, Y está entre 0 e 4, tá? Então, se eu pegar aqui o intervalo de menos 4 até 4 para o meu domínio, quando eu coloco na função modular, eu vou ter aqui a minha imagem igual aos naturais e o y vai estar do 0 até o 4. Por quê, gente? Porque eu vou estar eliminando o intervalo dos negativos, tá? Então, colocando aqui numa reta para vocês entenderem, meu domínio x estava aqui do 0, do menos 4, até o 4. Dessa forma aqui. Beleza? Só que a minha imagem não é negativa. Então, a minha imagem y, vai só do 0 até o 4. Deixa eu ver se eu coloquei do 0 aqui. Ah, eu apaguei. Deixa eu ver se eu coloquei do 0 ou se eu botei do 1. Botei do 0, tá certo. Já, do 0 até o 4. Y está entre 0 e 4. Então, aqui, ó, a gente tem que... É fechado, tá? Fechado aqui, fechado aqui. Aqui também, tudo fechado. Fechado aqui, porque tem um menor igual lá no exemplo. E aí, a gente vai ter que esse domínio, ó. Oh, desculpa, a gente vai ter essa imagem. Aqui é o valor do meu domínio. Para estes domínios, a gente vai ter essa imagem. Então, quando eu tiver o domínio, como aqui pertence aos inteiros e aqui pertence aos naturais, a gente vai ter o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. 0, 1, 2, 3 e 4. Poderia ser pertencer aos reais. Eu não poderia definir quem são, porque os reais são infinitos, né? Dentro desse intervalo aqui, os inteiros não são infinitos. A gente sabe quem são os inteiros. Neste caso aqui, a imagem é 0, 1, 2, 3 e 4. Em conjunto, a gente representa y pertence aos naturais, tal que y está entre menor ou igual entre o 0 e entre o 4, fechou. E na questão de cima, o domínio, x pertence aos inteiros, tal que x está entre menos 4 e 4. Então, nós temos aqui uma questão de prova. Eu falei 3 questões de prova, não foi? Olha como eu estou contando já a prova, como é que vai ser. Questão de prova. Posso dar aqui um domínio, pedir para você desenhar aqui, como é meu domínio em conjunto, escrever aqui, e perguntar como é que vai ser a imagem, desenhar aqui em conjunto. Ou em diagrama, né? Ou intervalo, ou em diagrama, ou de forma algébrica, tá? Então, a gente tem aqui a forma algébrica. A gente tem aqui em forma de intervalos, ou a gente tem em forma de diagrama, que é o primeiro caso, o primeiro exemplo que eu mostrei. Vocês vão colocar lá o diagrama aqui, e vão lá escrever os valorizinhos, né? Menos 4, menos 3, blá, 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 igual eu fiz, tá? Ligou com 4, com 3, do mesmo jeito que eu expliquei, aqui se eu botar a função f de x e y, pá, beleza? Então, é isso.
Eu vou finalizar essa aula e aí eu vou começar uma nova aula, tá, para vocês sobre função modular.